Muito boa tarde a todos, meu nome é Ariel Fontinelli. Estamos iniciando mais uma entrevista aqui no Instagram do Portal O Poder. O tema da entrevista de hoje é sobre o aumento da gasolina no Brasil e as suas consequências para a população. E hoje nós iremos conversar com o economista Marcos Evangelista, que além de economista é colunista da Band News Difusora e também presidente do Sindicato dos Economistas do Amazonas. Essa live vai ficar salva caso você não consiga acompanhar essa entrevista para poder assistir depois. Então vamos aqui começar a entrevista assim no momento que o nosso ingressar na conversa. Opa! Olá. Opa, boa tarde, Marcos. Tudo bem? Tudo bem? Estamos ao vivo aí, aqui no Portal Poder. Seja muito bem-vindo. Acho que agora vai. Agora vai? E aí, Marcos, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Portal Poder. Você está ao vivo agora. Muito legal. Muito obrigado pelo convite, Ariel. Estamos aqui para tirar todas as dúvidas aí dos nossos telespectadores sobre a questão do aumento aí do preço da gasolina. Isso mesmo. Como eu disse anteriormente, né, essa live vai ficar salva para você poder assistir depois. Se quiser compartilhar nos stories, você pode marcar o portal O Poder. E nessa entrevista, né, você pode enviar sua pergunta para o nosso convidado, que no final ele irá responder. Então, Marcos, vamos começar aqui essa entrevista falando de um tema muito relevante que está em alta na boca do povo, que é do aumento do preço da gasolina, que, querendo ou não, impacta, né, em todos os campos da nossa sociedade. Então, para começar, eu queria que você se apresentasse, fizesse uma breve apresentação, né, da sua carreira como economista, para poder nós iniciarmos esta conversa. Legal. Nós trabalhamos já há 20 anos com a parte de economia, formado aí pela Universidade Federal do Amazonas. Fui presidente do Conselho Regional de Economia, já fui eleito 3 vezes. E hoje nós estamos na frente do Sindicato dos Economistas. Sou consultor de empresas e estou aqui esperando contribuir com o seu tema, viu, Ariel? Vamos lá nas nossas perguntas. Com certeza. Marcos, ontem, dia 15 de março, né, foi comemorado, né, o Dia do Consumidor. E aí eu queria saber que se o consumidor hoje, principalmente o brasileiro, como é que ele se sente em relação a esse preço da gasolina? Como eu falei, essa questão, esse assunto, ela abrange vários públicos, né? Porque, querendo ou não, é um produto que muitas pessoas utilizam. E eu queria saber, como é que o consumidor hoje está se sentindo? Veja, o que acontece? Se sentindo lesado, né? Na verdade, se você parar para pensar, o preço da gasolina que nós estamos comprando é a mesma que os países do Mercosul compram do Brasil, e lá você encontra o litro da gasolina R$ 2,50, R$ 2,80, e aqui nós estamos pagando praticamente R$ 6. Mas por que isso, Marcos? Como é que se explica isso? Nós temos vários problemas. Primeiro, a carga tributária nossa é altíssima, né? Onde a gente tem visto aí o debate entre o governo federal e governo estadual. O governo estadual não abre mão do incentivo, da cobrança do ICMS. Governo federal pedindo para ter a isenção, ou seja, uma guerra de braços, né? Uma queda de braços muito forte, onde o principal prejudicado somos nós no momento que nós estamos ali abastecendo nossos veículos. Aí, de repente, pode ter aquela opção, poxa, então vamos trocar de modal, vamos deixar o carro em casa e vamos andar de ônibus, de bicicleta. Será que Manaus tem condições, né, de absorver um público a mais? Não tem, nós não temos aí segurança nenhuma, nós não temos aí as vias que vai poder levar em segurança aquela pessoa do lugar A ao lugar B, ou seja, complicado, não temos ciclovias, a gente tem que morrer com o carro mesmo, Ariel. Então, o segredo realmente é você manter aí o seu carro bastante equilibrado no sentido de manutenção, pneus calibrados. Quanto melhor a manutenção, menor é o consumo. E aí, temos também a opção, poxa, então vamos abastecer com álcool. E eu tenho uma notícia para falar para os nossos telespectadores de hoje. O carro a álcool,
além dele ter um rendimento menor do que o carro a gasolina, você pode fazer essa experiência, abastecer e marcar ali onde marca os quilômetros, você vai perceber que você vai rodar mais com a mesma quantidade de gasolina do que com álcool. Temos um detalhe, a composição do álcool também vai à gasolina, ou seja, nós temos aí um aumento acumulado no álcool de 21%, ou seja, não tem para onde correr, né? Vai para a gasolina, você vai pagar praticamente R$6 o litro, 5 e pouco, e o álcool também vem subindo, né? Então, realmente, o consumidor está sendo aí assaltado nesse quesito de combustível. Então, essa questão do combustível, né, como o senhor falou, essa questão das alternativas, o consumidor final, ele não encontra uma alternativa, porque querendo ou não, ele vai pagar um preço mais alto. E aí eu já queria até englobar agora essa questão do preço, né, no Brasil. Hoje, né, eu fiz um levantamento pegando os dados da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, e a ANP diz o seguinte, que hoje o preço médio do litro de gasolina comum no Brasil está custando R$ 5,42. Se a gente ampliar essa lupa para a região norte, né, a gente vê que hoje, atualmente, a região norte é a terceira região onde tem a gasolina mais cara. Só perde para a região centro-oeste e a nordeste. Se a gente ampliar mais a lupa da região norte, pegando os 7 estados, o Amazonas se encontra hoje na 5ª posição. Então, o Amazonas não está tão prejudicado. E a minha pergunta é o seguinte, eu vi o ranking nacional dos preços. O estado onde a gasolina está mais cara é no Acre. E o estado onde a gasolina está mais barata é o Amapá. O Amazonas se encontra na 18ª posição. A minha pergunta é o seguinte, por que a região norte se encontra tão protagonista quando a gente fala nessa variação, nessa montanha-russa de preços do combustível? Veja, nós temos uma característica, principalmente nos estados mais próximos do Amazonas, nós temos um isolamento geográfico. Não sei se você concorda comigo. Hoje, por exemplo, para chegar a alguma coisa aqui no Amazonas, só temos 3 vias, na verdade. 2, né? Ou aéreo ou pelos rios. Uma vez que nós não temos aí uma BR-319 funcionando, não sabe Deus quando vai funcionar. Então, tudo isso acaba impactando no preço do produto. E não é só isso, Ariel. Quando a gente está falando em preço de aumento de gasolina, você pode aí contar que vem muitas coisas em cadeia. Por quê? Principalmente na região do norte, porque nós dependemos do frete. Então, se o combustível principal, que é o diesel, também está aí nessa mesma onda, e tem isenção de tributos, não tem isenção de tributos, no momento que ele começa a subir também, todos os preços de todos os produtos que você está consumindo na sua casa está sofrendo a oneração do preço. Então, não é só um problema de quem tem carro, não. O aumento da gasolina ele acaba puxando a inflação de maneira geral e isso acaba tornando nossa compra no mercadinho mais cara, o rancho no supermercado mais caro, ou seja, vai desvalorizando. Talvez, dependendo da idade de quem esteja nos ouvindo aqui hoje, não lembre ainda da década de 1980, a remarcação de preços diárias, né? Diariamente, dormia um preço, amanhecia outro preço. Isso aconteceu naquela época da inflação. Hoje nós não estamos ainda com esse risco, tá? Porém, os nossos indicadores, deixando aqui o economês de lado, os indicadores estão mostrando para a gente que a gente pode ter aí um problema de inflação em 2021, puxado principalmente pelo aumento da gasolina. Então, realmente, é um assunto que afeta todos. Para quem tem carro, para quem não tem carro, ou seja, toda a população que consome alguma coisa pode ter aí um impacto negativo puxado principalmente por essa questão dos combustíveis. E eu queria já pegar esse gancho, eu queria saber se a troca do comando da Petrobras interferiu nesse aumento. A troca do comando da Petrobras já foi aí um ajuste técnico feito aí pelo nosso presidente, para ver se conseguia, né, amenizar essa situação, acalmar o mercado, porque nós sabemos que o mercado ele é mercado flutuante, tem um impacto da cotação das bolsas, também tem os impactos da questão do dólar, que o dólar andou subindo também ultimamente.
E a troca do comando foi tentando amenizar, mas isso ainda não temos nenhum efeito positivo. Pelo contrário, já teve aumento depois desse novo comando, né? Nós já estamos com 5 aumentos e nem terminou o mês de março ainda. Então, realmente, é um assunto bastante delicado, né? Parabéns pela escolha do tema e realmente envolve a todos nós. Todos nós. Sobre essa questão do aumento, se a gente pegar desde quando começou a pandemia, né, março do ano passado no Brasil, a Petrobras já anunciou 16 aumentos, né, 16 atualizações sobre o preço da gasolina. Agora, se tratando daqui do Amazonas, né, o Portal Poder é um portal especializado em política, eu queria saber do senhor, né, sobre, sempre rola nos bastidores, né, que alguns deputados, vereadores, alguns políticos são donos de postos de gasolina. E eu queria saber do senhor como é que funciona. Rola muitos boatos sobre a existência de cartéis que regularizam o preço. Eu queria saber se o senhor acredita que existem esses cartéis e, se existir, o quanto que isso é prejudicial no bolso do consumidor final. Olha, excelente pergunta. Antigamente ficava muito notório a existência do cartel, onde você, em vários postos, era praticamente o mesmo preço em todos. Hoje não, nós temos uma concorrência, eu sei porque eu trabalho para 2 grupos distintos, né, aqui na consultoria, então a gente já sabe, se tem 2 grupos, no mínimo já não temos um cartel, tá? A gente não sabe realmente se há uma combinação pela madrugada da vida sobre a questão dos aumentos de preço, mas hoje você já consegue ter uma divergência de preços em função dos grupos econômicos. Nós temos grupos com 100 e poucos postos que praticam preço, tem aqueles grupos menores que praticam outro preço e tem também aqueles postos de gasolina sem bandeira. O que é um posto de gasolina sem bandeira? Que ele pode comprar de qualquer distribuidora, tá? São em Manaus 8 distribuidoras. Dessas 8 eu atendo 2, então por isso que eu estou falando com uma certa propriedade, porque eu acompanho o dia a dia dessas empresas. Esses postos sem bandeira, ele pode usufruir dessa concorrência de maneira mais eficaz. Infelizmente, muitas vezes ele não repassa o preço para o consumidor final, mas ele sim consegue, a cada dia que ele vai fazer a cotação de preço entre os 8 distribuidores e compra daquele mais barato. Melhor seria se a gente conseguisse essa redução na bomba, no momento que está abastecendo, mas infelizmente mas é que eu não acredito que exista esse cartel, tá? Eu posso até te falar que já teve, ficou muito evidente, era muito na cara, assim, você chegava no posto, chegava no outro, era tudo a mesmo preço. Hoje não, você já consegue preços menores. Infelizmente, muitas vezes, para você pegar uma gasolina mais barata, você tem que ir muito longe. E se você colocar na ponta do lápis, acaba talvez nem compensando, né, em função da distância, da demora. Aquela tua economia que você acha que vai ter, no final das contas, talvez tenha ido por águas abaixo em função da distância do posto. Certo. Essa questão do número de distribuidoras, você disse que tem 8, né? 8 aqui no estado. O número de distribuidoras, ela impacta positivamente ou negativamente, ou é só um número que pode variar de estado para estado? Não, varia de estado para estado. A gente tem aí uma demanda reprimida, né? Manaus continua vendendo muito carro, apesar de toda a crise, né? Você vê pelo trânsito. Antes, não sei se você recorda disso, nós tínhamos horários específicos dos rush aqui em Manaus. Você sabia que aquele horário específico você ia enfrentar o engarrafamento naquele setor tal. Hoje não. Hoje, qualquer horário, você está sujeito a pegar o engarrafamento. Ou seja, o número de veículos aumenta a cada mês e pode inventar posto de gasolina e drogaria. Não sei se você já observou. Não para de abrir, né? Drogaria existe bastante de várias redes agora e posto de gasolina não é diferente. Realmente, eu posso até citar um exemplo aqui. Por exemplo, eu falei do ranking nacional, né? São Paulo é uma das capitais onde o preço da gasolina são as mais baixas, né? E lá, né, por ser uma mega cidade, mesmo tendo rodízio de circulação de veículos, ainda sofre com trânsito e tudo mais. Então, essa questão de falar que, mas a rodízio, infraestrutura,
às vezes não ajuda, né? Então, são outros fatores que podem gerar esse tipo de problema. A gente está com uma pergunta aqui de alguém que está assistindo a live, vou botar aqui, e aí o senhor pode responder, tá bom? Ok. Aqui, pergunta, o senhor dá para ver a pergunta ou o senhor quer que eu leia? Já vi aqui, já. Ah, Olha, tá. Então, se você quiser responder, pode responder. Olha, infelizmente, veja bem, o economista ele trabalha com os indicadores, né? Nós fazemos as projeções futuras baseadas no que os indicadores estão mostrando. Nós temos alguns indicadores que demonstram o aumento de preço de determinado produto. O primeiro era o GPM, que ano passado ele deu uma disparada, ficando próximo de 24%. Então, hoje ele não está sendo muito usado em função desse disparo que ele teve. Nós estamos utilizando o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor. O que acontece? Segundo o IPCA, também nós temos aí aquilo que eu falei no começo, nós temos aí uma forte tendência para novos aumentos, viu? É Bibi, né, o nome da moça? Bibi, nós temos uma forte tendência de aumentos de preço, infelizmente. O IPCA, ele bateu 4,52. Não sei se vocês lembram, falava-se muito, a meta da inflação, meta da inflação. A meta é ficar até 4%. Então, o IPCA, ele já rompeu essa meta. Só que é um indicador flutuante. Se a gente perceber, parar para pensar, ano passado, nós tivemos algumas atividades que recuaram de aumentos. Por exemplo, escola postergou o aumento de preço, alguns produtos também seguraram o aumento de preço, e a nossa preocupação é que esse ano, essa demanda reprimida de aumento seja liberado para 2021. Então, se isso ocorrer, aí sim nós teremos ainda mais uma forte tendência de aumento de preço. E não estou falando só de combustível, tá? Estou falando de energia, água, gás de cozinha, todos aqueles itens básicos que todos nós consumimos. Infelizmente, o ano mostra que vai ser um ano complicado, onde a gente vai ter que realmente gerir as nossas finanças para que no final do mês ainda sobre dinheiro do nosso salário. E completando aqui o que a nossa seguidora perguntou, muito se cogitou no dezembro de 2020, né, sobre esse aumento. Né? Esse aumento da gasolina não é de agora. Como eu falei, desde o começo da pandemia, né, principalmente no Brasil, a Petrobras anunciou 16 atualizações, 16 aumentos na gasolina. E no final do ano passado, a Petrobras afirmou que os valores do preço do combustível têm como referência o PPI. O que seria o PPI? São os preços de paridade de importação. Então, esses valores não só interferem no Brasil, tem a questão do preço do barril, né? Tem vários fatores que vão impactar até o consumidor final. Né? Eles citaram também na nota a variação do produto, com a questão do mercado internacional e também da taxa de câmbio, ou seja, vai muito além do nosso entendimento. E aí, para finalizar aqui a nossa live, Marcos, aproveitando aqui esse gancho, o que o consumidor pode esperar para o futuro? Já pegando aqui um pouquinho do que ela falou, né? Porque hoje, né, o preço quase beirando os R$ 6 assusta e deixa as pessoas bastante revoltadas. Por exemplo, uma pessoa que trabalha como motorista de aplicativo, né, eu já relatei isso, estão sempre se queixando, né, em relação a isso. E não só os motoristas de aplicativo, como qualquer pessoa que tem um automóvel, né, que tem um veículo, está sofrendo com isso. Então, será que dá para a gente fazer uma prospecção para o futuro ou ainda está muito cedo ainda? Não, ainda nós temos aí um caminho muito longo pela frente. Se a gente parar para pensar, o que foi que ocasionou tudo isso? Esse desarranjo aí de controle de preço que antes se mantinha ali na casa dos R$4,50, R$5. É a própria pandemia. A pandemia, ela também tem esse efeito na economia. Por exemplo, nós tivemos uma injeção, só para a gente contextualizar, tá bom? Ano passado, nós tivemos uma injeção na economia de 280 bilhões. De onde veio esse dinheiro? Veio do auxílio emergencial. Então, o auxílio emergencial, ele acabou fomentando o preço dos alimentos. Por quê? Quer queira ou não,
podia aumentar, podia baixar, o consumidor estava ali com aquele dinheiro comprando. Então, qual é a tendência natural no momento que você tem ali um excesso de demanda por um produto? É o preço subir. E não foi diferente no momento que nós tivemos aquele desarranjo político que estamos vivenciando até hoje. Aí o dólar disparou, como você já falou, o petróleo ele é um commodity, onde ele é cotado no mercado internacional. No momento que há um disparo grande, as refinarias também sofrem esse aumento e, logicamente, repassam para a distribuidora, que, consequentemente, repassa para o consumidor final. Então, eu acredito que 2021 vai ser um ano desafiador, em dois sentidos. Primeiro, é a chegada da vacina. Eu acho que, no momento que a gente tiver realmente uma imunização em massa, a gente pode ter aí um aquecimento gradativo da nossa economia, por exemplo. Vamos estar com tudo funcionando de uma maneira mais segura, porque as pessoas vão estar imunizadas. Então, no momento que ocorre esse reaquecimento, a tendência natural é a inflação recuar. O centro da meta era 4%, batemos o IPCA 4,52%, rompemos o centro da meta. Então, eu acredito que a normalização da nossa economia pode ser, por isso que não dá para a gente fazer uma previsão de como vai ser o ano, como você perguntou, pode ser que após a imunização, não só do Amazonas, estou falando a nível Brasil, a gente tem aí uma economia novamente voltando a funcionar. Nós fechamos o PIB, né, o Produto Interno Bruto, para quem não entende, é a soma de tudo que é produzido e exportado e importado, que dá o PIB. Então, o PIB de 2020 já foi negativo. Então, se a gente fechar novamente 2021 negativo, possivelmente 2022 vai ser mais complicado ainda do que já está sendo março de 2021. Mas nós temos que ser otimistas, certo? Então, a gente tem que acreditar que essa imunização vai vir de maneira eficaz e a nossa economia volte a funcionar. Com isso, a tendência natural são as coisas normalizarem. Porém, a gente espera que esse período seja curto, mas pode ser médio, pode ser longo. E só para finalizar, né, a fala aqui do nosso convidado, eu estava falando da nota que a Petrobras soltou em dezembro do ano passado. O Brasil, em uma pesquisa publicada pela Global Petrol Price, que é uma entidade que ela divulga vários dados, ela publica vários dados sobre todos os segmentos do combustível. Em uma lista de 165 países, o Brasil ficou na posição 52, na 52ª, como a gasolina mais barata. E, por fim, a Petrobras afirmou que a tendência é do Brasil ocupar, né, cargos, né, posições maiores nessa pesquisa. Marcos, temos só mais uma pergunta aqui, mandaram, e aí o senhor já pode responder direto, tá bom? Tá. Mandaram duas perguntas, mandaram essa aqui, ó. Pode colocar. Olha, a Sinara fez uma pergunta difícil agora, hein? Qual que é o valor razoável para fomentar a economia? Veja, Sinara, esse valor ele vai variar muito de família para família. A gente tem aí ainda uma falta de definição do auxílio emergencial federal, mas nós já temos o Manauara, né, que são de 16 milhões de reais da prefeitura, possivelmente em março. Nós temos o auxílio da prefeitura, se eu não me engano, acho que é R$200, não é isso, Ariel? R$200. E temos aí o auxílio federal que tá falando. Que ainda está tramitando no Senado e na Câmara, mas já foi promulgada. 250, não é isso? Isso. Então, dependendo... Mas esse valor ainda pode ser revisto ainda. Tá, pois é. Então, assim, dependendo do tipo da família, ela vai poder ter acesso a 2 ou 3 auxílios emergenciais, que somando vai dar aí até um pouco mais que os 600 do ano passado. Então, esse dinheiro, ele vai entrar onde? Na economia. Então, para as famílias é muito bom. Porém, vamos deixar um alerta aqui, que de repente pode ser um tema para outra live. As pessoas têm que saber gerenciar suas finanças. Um pouco ou muito, é importante você saber fazer render o seu dinheiro. O grande vilão ainda das nossas finanças chama-se cartão de crédito.
Mais de 70% das famílias encontram-se endividadas em função do cartão de crédito, se encontram no Serasa, no SPC. Então, todo esse tema de hoje faz a gente ter essa reflexão. Vai vir aumento? Vai. O que você vai fazer para driblar isso? Buscar fontes alternativas, buscar criatividade. Porém, em paralelo a tudo isso, você precisa, mais do que nunca, cuidar das suas finanças. A gente sempre fala isso, as pessoas acabam se endividando. Crédito consignado, limite de cheque especial, tudo isso é um perigo no momento que a gente está ainda com uma definição econômica inconstante, onde a gente tem aí já o risco de inflação, onde os preços podem subir, e se você realmente não gerenciar suas finanças, você tem que ter cuidado. Então fica aí a sugestão de um tema para um próximo bate-papo, onde a gente pode abordar sobre essas questões de gerenciamento, saída de endividamento, essas coisas assim. Vamos sim marcar. É um tema muito importante. Eu acho que essa educação financeira é um tema que precisa ser falado, né? Eu, particularmente, também preciso aprender muito sobre gerenciamento financeiro. Tem mais uma pergunta aqui, Marcos, que mandaram. Acho que é a última. Não, só tem essas mesmo. E é isso. Estamos agora aqui finalizando. Marcos, queria muito agradecer a sua participação, por dedicar o seu tempo aqui para conversar com o Portal Poder. O senhor pode aproveitar esse momento para fazer as suas considerações finais. Legal. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. A gente sempre está aqui à disposição da mídia, sempre estamos dando entrevistas. Temos lá o programa da Band News toda quinta-feira, falando sobre economia. De repente você acha, não, economia não tem nada a ver comigo. Tem sim, tem tudo a ver com você. Afinal de contas, nós estamos falando de dinheiro, do seu salário que você coloca no seu bolso. Então, se você não souber as notícias que podem impactar no teu bolso, você pode correr o risco de se tornar um endividado. Então, a gente não quer isso. Por isso que a gente está sempre à disposição, Ariel. Qualquer dúvida, qualquer tema relacionado à economia, você pode contar conosco, que nós estamos aqui para contribuir com você e com o seu público. Então é isso, eu agradeço aqui a participação, com certeza eu vou ter dúvidas, Marcos. Também você que está assistindo, se você tem alguma dúvida sobre economia, você pode entrar em contato com o Marcos, a rede social dele está aí, siga ele, tá bom? E, mais uma vez, obrigado, Marcos. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram, você pode postar nos stories e marcar a gente para você assistir essa live completa. Então, Marcos, muito obrigado. E vamos marcar essa próxima live para falar sobre gerenciamento financeiro. Grande abraço, estou à disposição. Muito obrigado. Valeu, Marcos. Obrigado, hein? Até mais. Até mais. Então é isso, gente. Mais uma entrevista completa. Aqui nós conversamos com o economista Marcos Evangelista, esclarecendo aqui as dúvidas de vocês sobre essa relação do aumento do preço da gasolina, que, querendo ou não, impacta para todos nós. Muito obrigado e nós voltaremos na quinta-feira, para transmitir mais uma entrevista. Muito obrigado e até a próxima.